Graça e paz. Graça e paz. Hoje nós estamos aqui de novo, novamente, para dar continuidade aos nossos vídeos falando de casamento. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é fácil de falar e difícil de viver, que é um tema relacionado à comunicação. Comunicação é fácil? Vamos ver? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? E nós vamos aprender um pouquinho então sobre comunicação. É fato, né, que o ser humano ele já consegue se comunicar mesmo antes do seu nascimento. Ainda dentro do ventre da sua mãe ele já estabelece uma relação de comunicação com ela. Ou seja, quando os bebês nascem, eles já conseguem identificar a voz da sua mãe, a voz do seu pai, o cheiro, né? Então, o fato é que comunicação é qualquer processo pelo qual nós seres humanos trocamos informações, fazemos questionamentos, expressamos nossos sentimentos e pensamentos. Para isso, nós podemos utilizar não somente da expressão verbal, mas também de atos, de expressões faciais, toques, lembrando que o corpo ele fala e como fala. Comunicar-se com eficiência está muito além de ter um vocabulário refinado. A comunicação ela é interessante e necessária. Veja que a pastora disse que a comunicação ela não é simplesmente da relação verbal, porque o corpo fala. E então nós precisamos estar atentos como nós reagimos com o nosso corpo. Uma informação mal transmitida poderá impactar negativamente o casamento e todas as pessoas envolvidas no mesmo, todos aqueles que estão ali, como os filhos, parentes, né? Os amigos. Diante disso, é necessário que você trabalhe para melhorar a sua comunicação. É preciso que você trabalhe isso, para que você melhore a sua comunicação. É preciso ficar claro que a comunicação ela envolve duas pessoas. Nós estamos falando do cônjuge. Eu disse que a comunicação mal feita ela envolve as pessoas que estão próximas, todos aqueles que estão ali ao nosso redor, o filho, a filha, né, o esposo, os parentes, que acabam envolvendo um monte de gente. Mas a comunicação ela envolve sempre duas pessoas. É o emissor e o receptor. O emissor é aquele que é responsável para transmitir a mensagem com todas as informações necessárias para que haja um entendimento assertivo e efetivo desta informação. O receptor trata-se de quem recebe a mensagem e faz a sua interpretação. Preste bem atenção. Duas pessoas para se comunicar. Uma fala, a outra ouve. A Bíblia diz assim: nós temos que falar mais e ouvir menos, ou ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. E pensando nessa relação da comunicação, eu, por exemplo, sou emissor. Vou falar algo com a minha esposa. A primeira coisa que precisa acontecer é eu ser claro naquilo que estou falando e ela precisa estar atenta ao que eu estou falando. Existe um problema em nossos dias. Nós estamos vivendo um período complicadíssimo, conturbado. Conturbado por quê? Vamos pensar um pouquinho mais anterior, sem contar do momento atual agora, né? Mas antigamente o que atrapalhava uma boa comunicação era a televisão. Por quê? Às vezes a esposa vai falar um negócio para o marido e ele está assistindo um jogo de futebol. Como ela é transmissora, ou aquela que vai emitir, ela vai transmitir algo, ele é o receptor, ele vai prestar atenção naquilo que ela está dizendo? Não. Agora, vamos pensar no caso do homem. Não sei se todo mundo é assim, mas o homem chega e ele vai conversar, ele vai transmitir algo para sua esposa, mas ela está assistindo a novela. Ela vai entender. Preste bem atenção. Eu vou dizer algo que se faz necessário, precisa ser entendido. Eu preciso explicar para alguém que não está disposto a ouvir. Então você vai conversar algo, você precisa entender. Eu preciso ser claro naquilo que quero. Hoje as pessoas brincam, né? Tem que desenhar.
Não é que tem que desenhar, que às vezes você não fala direito e a pessoa também não ouve direito. Essa comunicação ela está ruim. Então, agora imagine hoje, voltando para o que eu falei da televisão, da novela, essas coisas, mas e hoje, não há algo chamado smartphone, WhatsApp, Instagram, Facebook, tem mais? Tem muita coisa. Essas coisas que a pessoa ela fica assim, às vezes você está falando, ela não consegue entender. Essa comunicação ela está errada. Essa comunicação ela não está tendo a finalidade correta. Então, nós precisamos entender. Eu sou o emissor e ela é receptor. De vez em quando ela é emissora e eu sou receptor. Ou preciso entender aquilo que ela fala. E ela precisa falar de uma maneira que seja clara para que eu possa ouvir. Agora, qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu preciso fazer assim. Dá um tempo, senão a gente não consegue comunicar direito. Estamos entendidos? Ou seja, né, a nossa comunicação ela precisa ser eficaz. Nós estamos falando daquela que atinge a efetividade, o objetivo, que é transmitir uma mensagem com clareza. Ou seja, eu ouço, né, eu não escuto só, eu ouço com clareza, com objetividade, com efetividade o que o emissor está dizendo. E então, essa mensagem, ela é transmitida e interpretada com clareza. Ele não vai acrescentar nada ou nada mais ou nada menos do que aquilo que a pessoa disse. Ele entende perfeitamente, com clareza e acontece, né, ou há o objetivo correto daquilo que foi falado. Paulo ele traz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, há um versículo que diz assim: portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Quando eu fiz o curso de letras, né, eu me deparei com uma situação muito engraçadinha, bonitinha, né, a respeito do Cebolinha. Nós falamos muito a respeito de signos linguísticos, de linguagem, de língua, né, como isso é interpretado, como isso é falado, como isso é entendido, né? E naquela situação, o Cebolinha, da Turma da Mônica, ele queria criar uma própria linguagem. E ele começou a falar de uma forma lá que só ele mesmo, ou ele mesmo pensava que estava entendendo o que ele estava falando, mas porque ele queria criar uma nova linguagem. Esse era o objetivo dele. Mas como ninguém entendeu nada, isso é claro que não deu certo. E muitas vezes isso acontece muito no nosso casamento, no nosso relacionamento. Nós criamos uma forma de comunicação que ela não é eficaz, não é objetiva, não é clara, né? Principalmente nós mulheres, queremos que os nossos maridos eles adivinhem muitas coisas, né? Que eles olhem para nós e eles achem que eles entendam o nosso pensamento sem que a gente fale nada, mas o nosso corpo fala. Muitas vezes eles perguntam, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Você diz, nada. Mas a sua forma de falar, de agir já diz tudo, né? Então seja clara, seja objetiva, transmita realmente aquilo que você quer que ele entenda, porque ele não tem bola de cristal. A gente precisa entender o seguinte, o homem é assim, as duas maneiras de pensar, né? A mulher, a comunicação, ela passa primeiro pela relação do amor. Eu preciso falar com palavras que elas sejam amáveis. O homem, ele passa pelo processo de tem que falar com ele, a primeira ideia é respeito. Não que ela não precise ser respeitada, nem que ele precise do amor. Eu preciso do amor. Mas a ideia do homem é a questão de respeito, porque criou-se em nossa mente que nós somos o cabeça, então tem que haver respeito. Os súditos, que seria ela tem que ser súdita, então passa pelo processo do respeito. Esse é o primeiro passo para uma comunicação ser compreendida. E para a mulher é a relação do amor. Eu vou respeitá-la, mas se as minhas palavras elas não forem com palavras como doce, com palavras de amor, a gente já enfrenta um problema. E é a mesma coisa. Comunicação para ser entendida do homem e da mulher. Eu vou falar.
A mulher, ela quer que o marido, vou dar um exemplo novo, limpe o quintal. Ela vai falar para ele assim: amor, você está cansado? Eu sei que você está cansado, você está trabalhando, mas a gente precisa limpar o quintal. Olha bem, ela transmitiu para ele que ela precisa limpar o quintal, mas ela abordou de uma maneira que ela está cansada, valorizando, respeitando o cansaço dele, mas a gente precisa limpar o quintal. Agora, se ela chega para ele e fala assim: olha, eu preciso limpar o quintal, você não está vendo do jeito que está? Ele vai entender que ela não respeitou o cansaço dele. Aí vai surgir o quê? Briga. Não vai dar certo. Então, esse é o primeiro princípio. É a mesma coisa para a mulher. Às vezes a maneira de falar, ela precisa ser um pouco mais doce, porque nós achamos que os homens assim, parecem o Shrek, né? Aquele ogro daquele desenho lá, o Shrek. Então, nós precisamos entender como que a gente conversa. Às vezes nós queremos alguma coisa, chegamos, olha, eu quero isso. E às vezes não é assim. É chegar e falar com mais amor, entendeu? Esse é o tipo de comunicação que as pessoas conseguem entender, o cônjuge consegue entender. Há duas histórias interessantes na Escritura. Vou ler alguns versículos, né? São 3 versículos, e só para a gente poder entender um pouquinho como funciona. Uma história em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Porém, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo diante dos olhos dos seus servos, como se fosse um homem vulgar do povo. Imagine você. Essa história, Davi ele vai lá, ele vai buscar a arca, trazer a arca, colocar dentro de Israel, ele vai lá e ele está feliz, ele está legal, ele está dançando, ele está pulando, ele está feliz porque está trazendo Deus para a cidade, que é a arca, é o símbolo da arca. Aí a Mical está lá na janela e não entendeu nada. Ela não entendeu o que o corpo dele estava dizendo, que o corpo fala. Ele está dançando, ele está pulando, mas ele não está fazendo para se aparecer para as pessoas, ele está feliz. Para quem? Por causa de Deus, ela traz a presença de Deus, ela não entende. Ela não entendeu, ela foi lá e falou para ele: que isso, você parece um vadio, um vagabundão aí dançando. O final não é legal. Essa história não é legal. E às vezes a mulher está falando algo, fala com o corpo, a gente não entende. Você quer ver? A gente já disse aqui, nós vamos fazer um vídeo falando da TPM. Tanto a TPM do homem como a TPM da mulher. Né? A gente vai falar da mulher, a TPM dos dois juntos, não é vida separada. O corpo fala. Às vezes a pessoa ela faz, você fala algo para a pessoa, ela faz aquele semblante. Ela está feliz? Não. Ele está feliz? Não. Então nós precisamos aprender a fazer essas leituras. Tem um livro sobre psicologia e o tema do livro é assim: o corpo fala. Então lá tem muitas coisas interessantes, mas você precisa entender o que o corpo está dizendo, o que o semblante está dizendo, como ela está fazendo, como ele está fazendo. Essa comunicação ela precisa ser clara, as pessoas precisam entender. Então Davi está dançando, ele está feliz, ele não está fazendo para se aparecer nada, ele está falando, mostrando assim: ó, que alegria, eu estou trazendo Deus para dentro de casa, no caso para a cidade de onde ele morava, estou trazendo a arca, ai que maravilha. Ela não entendeu nada. Ela vai lá e desce a lenha. Uma outra historinha muito legal está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: um dia, essa mulher sunamite disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, lá em cima no terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar este quarto. E assim fizeram. Imagine você, essa conversa, passagem de Eliseu, onde ele passava por uma certa cidade, na Sunamita, depois tem a criança. Essa história você conhece, cristão conhece. Se você não conhece, leia lá, 2 Reis capítulo 4, você vai conhecer essa história. Mas esses 2 versículos é um diálogo que ela vai estar tendo com o esposo, ela está se comunicando com o esposo. Ela chega para ele e fala assim: você percebeu que esse homem é homem de Deus? A gente pode fazer para ele um quartinho aqui. Mas a Bíblia, o que eu achei interessante é que ele diz assim: e assim fizeram. Ou seja, ele entendeu. A comunicação foi clara. Ele entendeu. E fizeram o quartinho.
Você não vê discussão. A Bíblia, ela diz assim, ó, ela conversou com ele, explicou a situação, dá a entender que ele, como receptor, ele ouviu legalzinho, entendeu a história e construíram assim o quartinho para o homem de Deus que ele passava. E é esse tipo de comunicação que nós precisamos ter. A comunicação ela precisa ser clara, porque às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, mas chega assim, não. Você entendeu? A linguagem do cebolinho. Tá vendo? Não entendeu nada. Aí depois eu olho para ela, viu? O que você não fez? Ela fala assim, o quê? É a mesma coisa com a gente. Se ela falar desse modo comigo, eu não vou entender. Aí se ela virar para mim, por que você não fez? Eu vou falar para ela, ok, não dá certo. Entendeu? Então, tome cuidado como você fala, como você transmite para a mulher, sempre no sentido do amor, daquela coisa, explicando. E para ele um respeito amando também, que os dois passam pelo mesmo, os dois precisam de amor, serem amados. Estamos juntos nessa, hein? Olha bem. Provérbios capítulo 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Se você meditar um pouquinho nesses dois textos que foram lidos aqui, ou falados, né, sobre Mical e sobre a Sunamita, uma delas agiu como? Agiu com insensatez, né, não teve uma comunicação correta. E a Bíblia ela diz o quê? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. A mulher sunamita foi sábia, soube se comunicar com seu esposo, soube se portar com respeito. E o que nós precisamos no nosso relacionamento são palavras agradáveis, que são como favos de mel, que são medicina para o corpo, elas nos curam. A Bíblia fala tanto sobre mulheres e não diz que ela deve ser humilhada, rejeitada. Nós fizemos outros vídeos, né, sobre relacionamento, sobre egoísmo, sobre ciúme. Quando eu vejo essa atitude aqui de Mical, é lógico que ela ficou enciumada, né, com a situação ali de Davi, como ele se portava, mas faltou realmente, né, uma palavra agradável, uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso relacionamento, fazemos isso com o nosso esposo. Ele vem trazer uma notícia boa, uma notícia alegre, ele está feliz e nós não conseguimos, né, transmitir a mesma coisa, não somos da mesma forma. Mas se olharmos para a mulher sunamita, o marido prontamente atendeu os pedidos dela, porque foram feitos com amor, com respeito, com palavras agradáveis, suaves, né? Aquilo trouxe cura para toda a casa, trouxe alegria, trouxe paz, trouxe felicidade. E é isso que Deus quer para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Uma boa comunicação, né? Um bom entendimento. Sejamos casados e felizes para sempre. É uma boa historinha, né? Mas que a gente possa se comunicar e se entender. Entender como que funciona, ser claro naquilo que queremos. Você, quando está falando, explicar da maneira correta. E você, quando estiver ouvindo, dar atenção. Desliga o telefone, né? Desliga a televisão, se necessário for. Mas ouça e fale com clareza. Porque, caso contrário, isso vai virando uma bola de neve e vai virando você vai perdendo respeito, vai perdendo amor e vai tudo por causa dessa má comunicação. Não faça assim. Não permita que isso entre no seu casamento. Quebre essa onda má e assim comunique com clareza. Ouça direito. Procure não deixar que outras vozes, né, o barulho, seja da televisão, seja do smartphone, não atrapalhe a sua audição. E você que vai falar, receptor, seja claro, explique direitinho, converse, mostre com clareza, vamos fazer um quartinho ali, para quem? Por causa do profeta que passa. Por quê? Porque ele não tem onde ficar, ele só passa aqui com, então você está sendo objetivo e está explicando, vamos fazer sim, homem de Deus, está entendendo? Seja claro, que seja claro. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que a sua casa seja uma bênção, seu casamento maravilhoso, sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e não esqueça. Compartilha, dá um like, se inscreva aí no nosso canal, passa lá para os seus amigos que precisam tanto de uma palavra de ânimo e transformação para o casamento. Deus te abençoe, graça e paz. Um beijo no seu coração.
Fique com Deus.